claro, Oscar Correia, com a sua autoridade política e a sua autoridade moral e a sua autoridade acadêmica, era o relator adequado para aquela temática. E assim se fez essa discussão, que teve Evaristo de Moraes, teve, naquele dia, naquela época, eu conheci Pontes de Miranda. Não é a Curitiba que ficou mal afamada, deputado, por conta desses episódios de Moura, Dallagnol e companhia. Não é? Era a Curitiba que abria senhas para um outro Brasil que nós trilhamos e que foi extremamente importante. Mas em 77, por uma manobra esquisita, se engendrou uma forma da polícia entrar no campus. Um grupo de alunos, hoje a gente diria de direita radical, né? Naquela época não se falava assim, deputado Zeca, mas diz que o reitor, por omissão, estava impedindo o funcionamento das salas e das aulas, com a permissão dos piquetes. E um juiz deu um habeas corpus. É uma coisa muito esquisita, um habeas corpus para essa finalidade, mas deu o habeas corpus. E concedeu o habeas corpus, e com isso a polícia entrou no campus e nunca mais saiu. E foi um quadro muito impressionante. E a gente ficou, então, sob uma pressão enorme. O direito normalmente não apoiava a greve, mas ficamos numa situação extremamente difícil. Eu ainda me lembro, nosso prédio, o nosso espaço, não era esse espaço novo que está do direito, era ainda no Minhocão, o último espaço ali do Minhocão. Eu ainda me lembro que estávamos na sala de aula quando se escuta um grito de alguém, num grito desesperado. Lembrava uma sonora de ambulância. Era um rapaz que estava sendo acossado pelas forças policiais, porque eles vinham em dois grupos e fechavam, e normalmente desciam com eles ali para a parte de baixo do Minhocão e já levavam para a Polícia Federal. E alguém preso ficava preso 30 dias incomunicável, independentemente de qualquer coisa. Isso era a Lei de Segurança Nacional. Então, nós vivemos esse tempo. Vivi, em maio, a oportunidade de assistir, fui a Curitiba ver o 7º Congresso da UAB de Curitiba, liderado por Raimundo Faoro, que já prognosticava e indicava e dialogava para construir saídas para o Brasil de então, um modelo autoritário que se desenhara, e discutiu em Curitiba a restauração do habeas corpus, a anistia, e trouxe, até não me esqueço, um debate, como ele era muito aberto, um debate sobre as medidas de exceção, estado de defesa, estado de emergência. E quem foi o relator nesta sessão? Ninguém mais, ninguém menos do que Oscar Correia, que depois foi ministro do Supremo e ministro da Justiça, mais recentemente. E na tradição política vinha da antiga UDN, da banda de música e tal. E foi uma cena incrível o que os meus olhos viram. Os advogados não aceitavam discutir isto. Não aceitavam. Ademar, Rodrigo, eles não aceitavam essa discussão. E começaram a impedir. E o Faoro teve que, com a sua autoridade, descer e disse: nós precisamos discutir isto. Porque não haverá abertura se não tiver garantias de que haverá estado de defesa e estado de emergência. E, claro, Oscar Correia, com a sua autoridade política e a sua autoridade moral e a sua autoridade acadêmica, era o relator adequado para aquela temática. E assim se fez essa discussão, que teve
Evaristo de Moraes, teve, naquele dia, naquela época, eu conheci Pontes de Miranda. Não é a Curitiba que ficou mal afamada, deputado, por conta desses episódios de Moura, Dallagnol e companhia. Não é? Era a Curitiba que abria senhas para um outro Brasil que nós trilhamos e que foi extremamente importante. Como já foi dito aqui pelo Francisco, em 76 eu fiz concurso para oficial de chancelaria, passei, fiquei com uma vida, trabalhava à noite num setor de telecomunicação e me dedicava à universidade durante todo o dia. E uma coisa eu vi aqui o Eunício, também convivi com ele durante todos esses anos, discutindo as questões políticas do Parlamento e do Executivo. Uma coisa que muito contribuiu para a minha formação, eu sempre tento dizer isso aos políticos, foi se eu não tinha algo específico para fazer à tarde e havia sessões no Congresso, às vezes uma vez por mês, pelo menos isso era programado, parecia um grande teatro, eu ia lá ouvir Paulo Brossard. Eu posso dizer que, sem ele ter sido meu professor, eu fui aluno do Paulo Brossard. Já disse isso, tive a oportunidade de dizer isso a ele. E depois nos encontramos, fomos colegas de eventos, ele já saindo do Supremo, eu na Advocacia Geral da União. E Câmara e Senado se uniam para ouvir. Hoje ainda vale a pena, recomendo que leiam os discursos feitos então e que enchiam a casa, o Congresso, o Senado, as galerias. Nós, estudantes, nos dirigíamos para lá. E eram debates riquíssimos, porque também do lado governamental, também do lado da oposição, tinha Marcos Freire, tinha o Brossard, tinha Montoro, mas do lado do governo tinha Petrônio Portela, Jabas Passarinho. Portanto, eram debates de alto alcance e isto contribuiu muito para minha formação, inclusive para a compreensão e visão do mundo de maneira não apodítica. Isto me ajudou muito e isto é algo de Brasília. Só Brasília propicia esse tipo de situação. Antes, já que não faço algo ordenado, em 93 eu participei da revisão constitucional. Era talvez o principal assessor do Nelson Jobim e tentamos fazer uma reforma bastante ambiciosa, com a esperança, Og, de que haveria a oportunidade de se votar, uma vez que o Constituinte tinha tentado ser previdente. Ele tentara deixar um escape para a reforma constitucional daí a 5 anos. E então, votação unicameral, maioria absoluta, todos acreditavam que era a chance de fazer a reforma.